Você não tem falta de oportunidade. Você tem um limite invisível. E toda vez que está prestes a ultrapassar esse limite, algo dentro de você puxa de volta. Não é azar, não é destino, é autossabotagem. E hoje você vai enxergar exatamente como ela funciona. Você começa animado, recebe uma chance, planeja, visualiza, mas quando o momento de agir chega, algo trava. Você adia. Você encontra uma desculpa lógica. Você decide esperar mais um pouco. E depois diz para si mesmo: não era a hora. Mas aqui está a verdade desconfortável. Você estava perto de crescer. E crescimento expõe. Expõe suas inseguranças. Expõe seu medo de falhar. Expõe seu medo de não ser suficiente. Na psicologia existe um conceito chamado autoeficácia, desenvolvido por Albert Bandura. Ele demonstrou que as pessoas não agem de acordo com sua capacidade real. Elas agem de acordo com o que acreditam ser capazes de fazer. Isso significa que o seu limite raramente é técnico, ele é interno. Se você acredita que não consegue sustentar um novo nível, seu comportamento vai provar que você tem razão. E isso acontece de forma silenciosa, sem drama, sem explosão. Apenas pequenas decisões que mantêm você no mesmo lugar. Você evita se posicionar, evita tentar, evita se expor, evita arriscar e chama isso de prudência. Mas muitas vezes é medo sofisticado. Existe também algo chamado desamparo aprendido, descrito por Martin Seligman. Quando alguém experimenta fracassos repetidos, começa a acreditar que não importa o que faça, o resultado será negativo. E então para de tentar. Não porque não pode, mas porque não acredita mais que pode. Autossabotagem nasce exatamente aqui, na tentativa de evitar dor. Só que, ao evitar a dor, você evita o crescimento. E cada vez que evita, reforça a crença de incapacidade. Esse é o ciclo invisível. E talvez você esteja vivendo dentro dele agora. Autossabotagem não parece autodestruição, ela parece lógica. Não vou começar agora porque ainda não estou pronto. Não vou me candidatar porque preciso melhorar mais. Não vou falar nada porque pode gerar conflito. Você já percebeu como o ainda não pode durar anos? Outro sinal comum é a procrastinação seletiva. Você faz tudo, menos o que realmente mudaria sua vida. Organiza, planeja, pesquisa, mas não executa, porque executar expõe, e exposição ativa medo. Existe também o medo do sucesso. Sim, medo do sucesso, porque crescer significa responsabilidade, significa expectativa, significa deixar a versão antiga de si para trás, e se no fundo você se acostumou com a identidade pequena, crescer parece perigoso. Então você mantém um teto invisível, não ganha demais, não se destaca demais, não exige demais, não se posiciona demais. Você vive dentro de uma margem segura, mesmo que essa margem doa. E o mais perigoso é que você se adapta. Começa a chamar limitação de realismo, começa a chamar medo de maturidade, começa a chamar acomodação de estabilidade. Mas existe uma tensão interna, uma sensação de que você poderia estar mais, ser mais, viver mais. E se essa tensão não for ambição? E se for consciência tentando acordar você? Se você quer começar a quebrar a autossabotagem, precisa de 3 movimentos simples. Primeiro, identifique o padrão. Observe quando você recua. Observe quando inventa justificativas. Observe quando diminui seu próprio potencial. Segundo, crie microações. Não espere coragem gigantesca. Faça pequenas ações que contradigam sua crença antiga. Seu cérebro aprende por evidência, não por motivação. Terceiro, pare de negociar seu valor. Autossabotagem muitas vezes é um acordo inconsciente. Eu fico pequeno e o mundo não me ameaça. Mas o preço disso é alto. Você vive abaixo do que poderia. Agora pense com honestidade. Se você realmente acreditasse no seu valor, o que já teria começado? O que já teria encerrado? O que já teria exigido? Autossabotagem não é destino, é padrão. E padrão pode ser atualizado. Mas existe algo ainda mais profundo que sustenta esse comportamento.
Muitas vezes você se sabota não por medo do fracasso, mas por medo de perder vínculo, medo de ser rejeitado, medo de ser deixado para trás. No próximo vídeo, vamos entrar exatamente nisso, como o medo de abandono molda suas decisões, mesmo quando você acha que está sendo racional. Porque entender a autossabotagem é o começo, mas entender o medo que sustenta ela é o que realmente muda o jogo. Se você busca crescimento silencioso, mas real, inscreva-se, porque consciência muda destino.